bem-vindos ao programa Em Minas, aqui da TV Alterosa, em parceria com o Portal UAI. A nossa convidada de hoje, Elisa Araújo, prefeita de Uberaba. Elisa, bem-vinda, obrigada por aceitar o convite de estar aqui no nosso programa Em Minas. Muito obrigada, Carol, obrigada ao Estado de Minas pela oportunidade de falar um pouquinho sobre Uberaba e sobre política. A gente começa falando sobre política. Essa semana a gente teve a filiação, do atual vice-governador, professor Matheus, ao seu partido PSD, já pleiteando aí o governo de Minas na próxima eleição. Como é que a senhora vê essa filiação como um cenário aí dentro do próprio partido do PSD? Olha, primeiro a gente está muito feliz com a chegada do Matheus, que é um homem comprometido com a gestão pública, com uma gestão eficiente. Participou aí desde o segundo ano do governo Zema, do primeiro mandato e agora no seu segundo mandato também, trabalhando firme para colocar a casa em ordem e merece continuar esse trabalho aí. Cresce o partido, cresce Minas Gerais e a gente tem uma boa expectativa de vitória aí no próximo ano. Vamos trabalhar muito para isso. Agora vamos falar sobre Uberaba. A grande força da economia de Uberaba é o zebu? Conta pra gente. Uberaba hoje é reconhecido mundialmente como um geoparque. Um geoparque reconhecido pela Unesco, uma chancela que nos credenciou com características que são únicas no mundo. Para além do zebu, que é uma grande força nossa, já que nosso DNA em economia, em cultura está no agronegócio, mas também com outros dois ícones, um deles Chico Xavier e toda a religiosidade que permeia a cidade, com tantas excursões, o turismo aquecido em torno da religiosidade. Nós também temos ali o maior sítio paleontológico do Brasil, em Uberaba. E lá foi encontrado uma ossada de dinossauro que é única no mundo, tornando a gente único, porque a gente tem um dinossauro para chamar de nosso. Chama Uberaba Titã Riberói. É o nome do nosso dinossauro dentro desse maior sítio paleontológico, nos credenciando aí a ser um geoparque mundial. Então, Uberaba está crescendo não só na questão agro, no zebu, mas também ganhando reconhecimento por essa paleontologia também, E falando um pouquinho do agro, como é que a senhora vê Uberaba hoje como referência na questão agro, o maior criador zebuíno do mundo? Estou errada? Uberaba é o berço do melhoramento genético dentro das raças zebuínas. Ali acontece a maior feira do mundo de gado zebu, a Expo Zebu, acontece em maio, e ali a gente tem um movimento muito grande de criadores do mundo inteiro que vão até Uberaba participar das feiras, dos leilões e todos os eventos que são da realidade do zebu. O agronegócio ele é forte na região toda, Em Uberaba, para além do zebu, nós temos a cidade que mais se planta cana-de-açúcar do Brasil. E a cana já não é mais só de açúcar, Hoje a cana é sustentável, ela produz energia, ela produz o etanol, que é um combustível sustentável. Tudo isso engrandece e fomenta bastante a nossa economia, gerando emprego e renda o ano inteiro. E Uberaba tem 210 empresas na área industrial, é isso mesmo? Isso mesmo, mais de 200 indústrias instaladas na nossa cidade. E agora Uberaba se posiciona em nível Brasil como o momento necessário de transição energética. Uberaba atraiu nos últimos anos um dos seus maiores investimentos para a produção de hidrogênio verde. Algo importante para o estado de Minas, que assinou um acordo de redução de carbono. Então, nós vamos ajudar o estado a contribuir com a redução de carbono e vamos posicionar a nossa cidade no Triângulo Mineiro, no estado de Minas, como pioneira nesse processo de transição energética. Estamos lá com duas grandes empresas para a produção de hidrogênio verde e fertilizantes verdes também por consequência. Então tem uma questão da sustentabilidade aí junto, Sim, e o gasoduto que será feito lá entre Uberaba e Uberlândia com a produção de gás por meio do biometano. Como eu disse, o setor de cana, ele produz também combustíveis, o etanol, mas também produz gás com o bagaço da cana e vai ser produzido entre Uberaba e Uberlândia e distribuído para a produção ali tanto industrial quanto também o uso em residência de gás.
Agora, tem uma construção de um duto previsto entre São Paulo e Uberaba, de cerca de uns 300 quilômetros, um projeto aí mais para frente. Conta pra gente sobre esse projeto. Esse projeto, Carol, ele é discutido há muitos anos, né? O gasoduto vindo do interior de São Paulo, passando por Uberaba e seguindo ali para Brasília, chega até no Goiás. O objetivo desse gasoduto seria, sim, produzir crescimento nesse eixo Brasil Central. Para isso acontecer, é necessário que a Petrobras reduza o custo do gás no Brasil, precisa de vários fatores. Enquanto esse projeto não se viabiliza de fato, e a gente está acompanhando e torce para que ele realmente se concretize, nós vamos buscando outras alternativas, como, por exemplo, esse gasoduto entre Uberaba e Uberlândia, que será construído no território de Uberaba, mas vai abastecer de gás, de biometano, um gás sustentável, a cidade de Uberaba, Uberlândia e também Araxá, que tem setores industriais importantes que, ao assumirem ali o uso do gás natural, o gás verde, vai produzir de forma sustentável também. Muito legal. Agora, mudando um pouquinho de assunto, com relação à geração de emprego, Uberaba é a segunda no estado com o maior número de vagas de emprego criadas, é isso? É isso mesmo, Carol. O trem prospera em Minas e o trem está prosperando e acelerado em Uberaba. Uberaba, a gente, desde o início da nossa gestão no primeiro mandato, a gente vem acelerando a geração de emprego e renda. A gente implantou práticas administrativas de gestão com transparência e muita clareza no trato com o empresariado. Isso gera o quê? Segurança neles. E eles apostam em uma cidade que tem transparência e iniciativas que são pioneiras no Brasil para poder implantarem as suas empresas, gerarem emprego, gerarem renda. Porque a prefeitura, ela, para além de fazer a parte dela de apoiar o empresariado que gera riqueza, ela também tem que dar o exemplo sendo transparente. É por isso que eu tenho muito orgulho de dizer que Uberaba teve uma iniciativa pioneira no Brasil. Nós assinamos um decreto dando transparência total aos sistemas da prefeitura. Hoje o Ministério Público tem acesso às informações em tempo real, ele tem a senha do nosso sistema. Isso eu digo que é aquele velho ditado, quem não deve, não teme. E dessa maneira a gente gera, além de confiança no empresariado, para a população uma credibilidade de que é um governo sério, que está ali para fazer o bom uso do dinheiro público. Com transparência, né? Com transparência. Agora, falando sobre eleição, a senhora foi a primeira mulher eleita e reeleita na cidade de Uberaba, né? Isso mesmo, foi desafiador. Primeiro mandato, eu iniciei a campanha eleitoral com 2% das intenções de voto, mais de 77% de desconhecimento da comunidade. E trabalhei com a minha verdade, com o meu ideal, com aquilo que me trouxe para a política, que era fazer diferente. E eu dizia assim, olha gente, eu posso até não ganhar essa eleição, mas eu vou fazer daquele jeito que eu acredito. E ao falar com o eleitor criou essa confiança ali, né? E a gente se conectou, porque eu estava ali como uma candidata, mas além de tudo eu também sou eleitora, eu também sou cidadã, pagadora de impostos. Então eu dizia ao eleitor aquilo que eu esperava ouvir de alguém que pudesse nos representar. E ali, com aquela prática, com a eleição mais barata da história, ali no primeiro mandato, eu ganhei em primeiro lugar no primeiro turno e no segundo turno saí vitoriosa, aí com mais de 57% das intenções de voto. Foi desafiador, mas foi um grande aprendizado. E após ganhar essa eleição, Carol, enfrentei pandemia. Todos os prefeitos que entraram em 2020 viveram dias muito difíceis. Mas a gente diz, né, nos velhos ditados que Deus dá cruz para quem consegue carregar. E se eu estava determinada para estar ali na administração do município naquele momento, é porque realmente eu estava preparada e trabalhamos muito, com muita dedicação para salvar vidas, para equilibrar a economia e a gente vencer aquele momento desafiador que foi para qualquer gestor. Exatamente, eu ia falar exatamente isso, que a pandemia deve ter sido, né, desafiador para qualquer gestão, para qualquer prefeitura do estado e do Brasil. Agora quero saber sobre a sua passagem pela FIENG. Você considera que foi importante para você estar hoje à frente da prefeitura de Uberaba? Foi sim. Em 2017, 2018, a gente passou por um momento de eleição também na casa, na FIENG, em que nós disputamos uma eleição em nível estadual e em nível regional.
Eu ganhei a eleição em nível regional, lá em Uberaba tem uma das 10 regionais do estado, são 20 municípios, e fui eleita a primeira mulher em 80 anos da entidade a assumir esse cargo. Ocupei, fiz uma gestão bastante enxuta, mas com bastante crescimento da entidade, do empresariado, e acabou me dando uma projeção que eu nem esperava para a política. E eu entendi que era a hora de me desafiar naquele processo e enfrentei a eleição. Acabou que a conexão com a FIENG me levou à vida pública e eu tenho muito orgulho dessa trajetória e do trabalho que a gente fez. Agora, falando mais uma vez sobre Uberaba, vou mudar um pouquinho a prosa carnaval. Para o carnaval do ano que vem, Uberaba está com um projeto com a Tom Maior, que é uma escola de São Paulo, né? É isso mesmo. Aí a gente vinha falando, pandemia, vencemos a pandemia, organizamos a casa, a economia precisa ser reestruturada e a gente começou a fazer um trabalho muito forte, ainda sob ameaça, por exemplo, de uma reforma tributária que ameaça todos os municípios em termos de arrecadação. Então a gente fez um estudo e entendeu que a gente precisa trabalhar a projeção dos municípios, e isso eu faço não só em Uberaba, eu faço em toda a região, que eu sou também presidente da Anvale, Associação dos Municípios do Vale do Rio Grande. Em todos os municípios a gente trabalha o fortalecimento do pilar de desenvolvimento turístico. E o turismo é algo que traz benefícios para o município, ele gera riqueza, né, gera consumo local e com a reforma tributária isso vai ser muito importante para os municípios se sustentarem. E aí a gente começou a fazer um estudo de projeção do município em nível nacional, em nível internacional. E aí foi quando a gente conseguiu fazer essa conversa muito prazerosa com a Escola de Samba Tom Maior, e eles conheceram a nossa história. Eles não precisavam contar a nossa história se eles não quisessem, mas eles se apaixonaram por Uberaba. E quem conhece Uberaba, Uberaba significa terra de águas cristalinas em Tupi-Guarani. Então é terra boa, terra de prosperidade e uma terra de muita gente de bem, de muita gente acolhedora. E quando eles estiveram lá e conheceram um pouquinho da nossa história, do Geoparque, de tudo que permeia a nossa riqueza e a nossa potencialidade, eles ficaram encantados e falaram, é Uberaba o nosso tema do ano que vem. E aí foi o início dessa construção e a partir dali a gente construiu uma série de eventos que acontecem este ano e o ano que vem, que se chama Uberaba em Tom Maior. E aí a gente faz uma série de ações para trazer esse pertencimento também ao uberabense, de que nossa cidade será homenageada no Sambódromo de São Paulo, e isso traz ali uma satisfação muito grande para o uberabense, mostra para ele o tanto que a gente tem de coisa boa e o quanto a gente merece essa homenagem. Muito obrigada. O Em Minas de hoje entrevistou Elisa Araújo, prefeita de Uberaba. Obrigada pela sua companhia. Lembrando, a íntegra da entrevista de hoje, você acompanha amanhã no jornal O Estado de Minas. Vem com a gente para o YouTube do Portal UAI, que a gente continua esse bate-papo por lá. Obrigada pela companhia, pessoal. Tchau. Estamos de volta com o programa Em Minas, agora com um bloco exclusivo para você que nos acompanha aqui no YouTube do Portal UAI. A convidada de hoje, Elisa Araújo, prefeita de Uberaba. Bem-vinda, Elisa. A gente estava falando no bloco anterior sobre Uberaba ser tema da Escola de Samba Tom Maior de São Paulo. E nesse projeto, né, para fomentar também a cultura, o turismo em Uberaba, o que está dentro aí dessa proposta? O que vai acontecer até o Carnaval entre Uberaba, São Paulo, a Escola de Samba? Conta pra gente. Já aconteceu muita coisa e ainda vai acontecer. Aconteceu o Festival de Inverno, Festival de Blues, Octoberaba, uma cervejinha artesanal para toda a comunidade, com shows gratuitos e todos esses eventos gratuitos sendo realizados na nossa cidade. Todos eles com a participação da Escola de Samba Tom Maior, lembrando lá a comunidade do nosso enredo. Afinal de contas, nós temos um enredo nosso que fala da nossa história, da nossa cidade, da nossa cultura. Tem sido muito prazeroso e a gente tem mais alguns eventos até o final do ano para que a gente encerre o programa Uberaba em Tom Maior no Carnaval, no Sambódromo de São Paulo e depois no Carnaval de rua da nossa cidade. Eu estava lendo que, inclusive, tem uma quantidade de uberabenses que vão estar na Escola de Samba na Avenida.
corrida, né? Isso mesmo. E depois, na volta, logo após o carnaval, essa escola, alguns integrantes da escola vão fazer uma apresentação na cidade de Uberaba, né? Isso mesmo. Depois da pandemia, muitos eventos foram fomentados pelo nosso governo com o objetivo de resgatar aqueles setores, principalmente, que ficaram muito sensíveis diante da pandemia. Muita gente acabou com seus negócios e a gente está fazendo o trabalho inverso de resgatar toda essa riqueza que foi gerada no passado de volta para a nossa cidade. E isso inclui todo o trade turístico. E o carnaval de rua é algo que a gente já retomou há alguns anos e esse ano vai ser super especial porque a gente vai ter, primeiro, o nosso samba enredo sendo tocado, a gente cantando em coro a nossa história e receber a escola de samba com a bateria e com os integrantes da escola de samba fazendo uma grande festa no nosso carnaval de rua de Uberaba também. Agora, voltando um pouquinho mais para a questão política, aqui antes de entrarmos no ar, você tinha dito que Uberaba é uma das cidades mais seguras. Conta pra gente de onde que vem esse dado e qual que é a segurança que realmente existe hoje em Uberaba. Bom, essa é uma avaliação anual que é feita pelos órgãos de controle. A gente é considerado, entre as cidades de Minas, uma das 5 cidades mais seguras do estado e uma das 10 mais seguras do Brasil. Isso é resultado de investimento. A gente entra em 2021 com uma Guarda Civil Municipal muito fragilizada, sem abono fardamento, sem viaturas, sem um quartel para que eles possam trabalhar dignamente. E a gente conseguiu avançar em todas essas frentes. 27 novas viaturas, abono fardamento, um reconhecimento financeiro das nossas forças de segurança do município, da Guarda Civil Municipal, uma melhoria do plano de carreira deles, uma perspectiva de melhoria. E isso reflete em resultado na ponta. Para quem mais precisa, para além da sensação de segurança, é segurança efetiva, números cada vez menores. Mas a gente também tem convênios com Polícia Militar, Polícia Penal está encaminhado, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil foi reestruturada. Todas essas frentes de segurança tem aí uma parceria muito grande com o município para que a gente possa fortalecer a segurança pública do município. E é isso que a gente fez, investiu em segurança para ter resultado para a nossa comunidade. Agora, uma curiosidade minha, Uberaba, ela é referência também em genética animal, né? É pela quantidade de empresas, de indústrias que existem em Uberaba voltadas para a genética animal? Há muitos anos atrás, Uberaba importou da Índia as primeiras matrizes de zebu. Foi. E de lá para cá, nós buscamos ali o melhoramento genético. E Uberaba é o berço do melhoramento genético. Ali se desenvolveram várias melhorias das raças zebuínas, porque são 9 raças, e ali a gente tem as melhores empresas do mundo em termos de genética animal. E isso tem nos dado destaque no mundo inteiro, além de sermos ali a capital mundial do zebu. Do zebu. Agora, eu não posso deixar de te perguntar qual o maior desafio que a senhora vê à frente da Prefeitura de Uberaba? Qual é o desafio da cidade? Olha, primeiro mandato, sem dúvida nenhuma, foi saúde, e principalmente a saúde infantil. Eu cheguei, as mães e pais aguardavam pelo atendimento dos seus filhos no SUS por 8 a 9, 10 horas. Isso é desumano. Eu, que sou mãe, tenho um filho de 14 anos, sei qual o desespero que a gente fica quando o filho da gente está doente. E ali a gente conseguiu resolver esse problema. Nós abrimos um pronto-socorro do município que desafogou todas as outras frentes de atendimento e a gente conseguiu dar atendimento à saúde infantil de qualidade. Como mãe, um grande alívio, mas como prefeita, a sensação de dever cumprido. Para esse segundo mandato, e além disso, desde o primeiro mandato, eu já fazia estudos para resolver esse outro grande desafio da cidade, que é a falta de água. Cidade hoje, com 360 mil habitantes, uma cidade que está crescendo de forma coordenada, organizada e responsável, precisa de infraestrutura, de abastecimento. E a cidade sofre com a falta de água no período de estiagem por 30 anos. Era preciso ter feito esse trabalho lá atrás, mas não foi feito. É preciso alguém de coragem, né? E nós aqui, já por ser a primeira mulher, já tive bastante coragem de enfrentar o desafio político, mas também enfrentando o desafio da falta de água e buscar uma solução definitiva. Já existe essa busca, essa solução? Já existe, já temos o projeto, o recurso garantido e a obra já está em vias de se iniciar.
Todo o processo de tramitação, de licitação, de contratação está em curso e tão breve termine, a gente já começa a obra. Com muito orgulho, nós vamos dar o start nesse projeto que vai trazer desenvolvimento sustentável para a nossa cidade, sabe, Carol? Porque hoje o que abastece a cidade é um rio, que se chama o Rio Uberaba, e quando há a escassez dele, há a transposição de um outro rio. Os dois já estão secos. E se a gente não tiver uma fonte de abastecimento da cidade de forma sustentável, a gente vai secar todas as nossas fontes. Por isso, o Buscar a Água do Rio Grande, que é o projeto que a gente está trazendo, é um duto de 28 quilômetros, é o que vai trazer a segurança hídrica para o município e o desenvolvimento de forma sustentável, fazendo também ali a melhoria das nossas fontes de abastecimento de hoje, que é o Rio Uberaba e o Rio Claro, que vão também ter um trabalho de melhoria na mata ciliar para poder eles também se resgatarem. A gente não pode deixar as nossas fontes secarem, a gente precisa equilibrar o desenvolvimento com a proteção do meio ambiente, isso é responsabilidade com a nossa cidade, com o nosso meio ambiente. Então, preocupação aí, eu já vi, com a saúde, agora com a questão hídrica e com relação à educação. Eu sei que também houve uma preocupação da sua gestão relacionada à educação na cidade, né? A educação é muito bem avaliada no nosso município e a gente tende a melhorar cada vez mais, mas é um desafio grande quando a gente olha para uma cidade de 360 mil habitantes com 29 mil alunos. A gente tem dentro desses 29 mil alunos, em torno de quase 1.800 alunos laudados, aqueles alunos, né, com necessidades diversas para que a gente possa suprir, e a gente tem feito um trabalho muito grande, a gente aumentou significativamente os profissionais de apoio para dar todo esse acolhimento aos nossos alunos, e a gente tem buscado melhorar a infraestrutura, a pedagogia e também, sem dúvida nenhuma, a qualidade dos nossos alunos. A gente tem ali trabalhado muito também pela capacitação dos nossos profissionais. Os professores, durante muito tempo, não foram valorizados. Em Uberaba, a gente paga o piso nacional, sempre pagou e sempre valorizando a carreira, premiando boas iniciativas. Este ano a gente teve uma ação de premiar as boas práticas e as boas ideias dos nossos profissionais da educação. Com isso, a gente avançou muito, né, na qualidade do ensino na ponta, porque a gente teve ali profissionais dedicados durante todo esse ano. E vamos continuar. Dedicados, motivados. É isso aí. Agora, para a gente poder encerrar, como é que você vê Uberaba aí no futuro, nos próximos anos? Eu vejo a cidade crescendo de forma organizada, afinal de contas também estamos fazendo uma revisão do plano diretor, que isso permeia ali a regra para o crescimento de forma ordenada. Como arquiteta e urbanista, é minha obrigação, né, deixar ali um legado de crescimento ordenado na nossa cidade, sustentável, uma cidade em que todos tenham direitos garantidos, e é isso que eu espero para os próximos anos. Além da infraestrutura adequada, direitos garantidos e uma cidade em que todos possam sentir. Obrigada. O Em Minas de hoje recebeu Elisa Araújo, prefeita de Uberaba. Elisa, muito obrigada pela companhia, obrigada por compartilhar com a gente os desafios e os louros também de estar à frente da Prefeitura de Uberaba. Obrigada. As portas estão sempre abertas para você. Obrigada, Carol. Prazer estar aqui. Gente, o Em Minas de hoje fica por aqui. Lembrando, a íntegra da entrevista você acompanha amanhã no Jornal O Estado de Minas. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.